presidente. Aqui do outro lado. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, são dois assuntos que o senhor já falou durante a apresentação, mas só para a gente ter em formato de entrevista, digamos assim. Sem problema. A questão dos salários, né, como é que está hoje em comparação com o início do mandato, e dentro dessa questão financeira também, que o senhor falasse brevemente, novamente, sobre a questão da venda do Pedro. Tá bom. Vamos lá. Sobre os salários, quando a gente chegou, estava quase fazendo 90 dias, 3 meses atrasado. Nós chegamos em junho, estava atrasado abril, maio, ia fazer junho atrasado. Então, hoje nós pagamos abril, maio, junho e julho. Estamos devendo agosto ainda, que venceu agora em setembro, no 5º dia útil. Tá? Estamos trabalhando para tentar equacionar, mas você viu durante a apresentação que eu te disse que nós tivemos que recolher uma guia de 7,5 milhões de reais. E isso equivale a quase 2 folhas nossas integralmente. Estou falando folha salarial sem os custos do clube. Por isso que durante a apresentação eu falei que por um momento foi doloroso. Eu sabia que eu estava pagando uma dívida, que eu estava, na verdade, integralizando uma dívida para discuti-la. Ao mesmo tempo, eu tinha me planejado naquela semana para botar em dia, e não é fácil você passar e ver quantas pessoas se dedicam, trabalham pelo clube, ou seja, estou falando dos funcionários em geral, são 600 funcionários, são 600 famílias, multiplica isso por uma média de 3, 4 pessoas, você vê o peso que a gente carrega de não pagar as pessoas, né? Então, isso é uma coisa, a gente luta, a gente conversa diariamente sobre isso. Prioridade sempre é pagar o salário, entendeu? Porque não dá para ver as pessoas trabalhando, passando por necessidade. Com relação ao Pedro, como eu te expliquei, o Pedro, nós tínhamos 50% somente dos direitos econômicos do atleta. Recebemos informações do mercado de dentro do clube, que na época áurea do atleta chegaram propostas máximas de 18 milhões de euros, lá na época, pelos 100%. Então, se cumprisse os 50-50, o Fluminense teria lá na alta um valor aí entre 8 e 9 milhões de euros seco, no geral. Nós entendemos que o atleta veio de uma lesão e, obviamente, aí o mercado olha isso com desconfiança, ou seja, há um declínio na performance. O atleta ficou, salvo engano, 8 meses sem entrar no campo. Isso é uma eternidade para um atleta profissional de futebol. Foi ao torneio de Toulon também, não foi bem no torneio de Toulon, isso jogou um pouco mais para baixo. E as propostas que chegavam, para ser muito transparente a vocês, a máxima que chegou foi a proposta da Fiorentina. Outros clubes sondaram, mas era sempre 8 milhões de euros por 100%, 7 milhões e meio por 100%, 9 por 100%, até que chegou a proposta da Fiorentina e a gente tinha balizado internamente de que a gente queria mínimo de 8 milhões de euros na parte do Fluminense. É como se o atleta tivesse sido vendido em tese por 16 de euros. E aí, quando chegou a proposta de 11 de euros por 80% do atleta, na verdade chegou uma primeira proposta de 10 por 80%, nós brigamos, conseguimos jogar 1 milhão de euros a mais, então ela subiu para 11 por 80%. Nós tivemos um almoço na sexta-feira antes de vender o atleta, eu, Celso, o representante do atleta, e dissemos para ele, olha, a nossa parte é 8. Aí eles brigaram por mais um para atender os 3 do parceiro, que era o Artsul. Aí a Fiorentina veio, mas veio com a mais-valia. A proposta deles era, a gente quer dar só 20% da mais-valia, nós batemos o pé, e aí, como eu te falei na apresentação, nós ficamos com 8 de euros na nossa parte e seguimos com 20% integral, 10 nosso, 10 do Artsul, de direito econômico. Repito, que é diferente de venda futura e diferente de mais-valia. Veja, toda e qualquer operação econômica que envolva o Pedro, o Fluminense é sócio desse negócio ainda, ou seja, ele segue sendo em pedaço um jogador do Fluminense. Tá? E por isso que a gente torce para que ele se torne o centroavante da seleção brasileira, faça muito sucesso. Ele é um grande rapaz, um garoto muito legal, né, Celso? Um baita caráter, a gente... Não é segredo para ninguém, teve a questão do Flamengo no início da gestão, eu me coloquei dizendo a ele que essa hipótese não ocorreria, que não havia a menor chance. Ele compreendeu, continua se dedicando, jogando, treinando, então a gente torce muito para o sucesso dele, da família dele, ele é um baita garoto.